Iniciando o nosso primeiro podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui com nosso ilustre convidado Fábio, né? Nossa primeira entrevista, nosso primeiro podcast. Ele que é pré-candidato a vereador no município de São Paulo pelo Partido Patriotas, né? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos estão escutando. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estamos também junto com o meu amigo, né, de São Roque, da minha cidade, Leonardo Silevich. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que estão escutando também. É isso aí. Então, a gente vai começar aqui. Eu queria perguntar para você, Fábio, qual é a sua avaliação ao mandato do atual prefeito Bruno Covas? Bom, a minha avaliação é que ele não fez um bom mandato. Até agora ele não apresentou uma proposta assim que se diz digna, né? Claro que você teve várias coisas importantes para a cidade, como a reforma da Previdência, aquilo que tinha que ser feito, porém, ele não teve algo que assim que se pode falar que foi o legado Covas, o legado que o Covas deixou. Não teve nada que você possa falar, putz, o cara foi muito bom em fazer isso. Entendo. E para você, assim, na sua opinião, quais são os principais problemas de São Paulo que é preciso enfrentar? Bom, São Paulo é o carro-chefe do Brasil na economia, né? Então, o que eu vejo em São Paulo é que você está aprendendo muita economia. Aqui em São Paulo a gente não tem realmente, não só em São Paulo como no Brasil inteiro, a economia não é tão livre como nós gostaríamos. Em São Paulo é tudo muito engessado, tudo muito burocrático. Isso impede que a gente tenha desenvolvimentos econômicos na periferia, por exemplo, que a gente tem desenvolvimentos econômicos longe dos grandes centros, o que prejudica muito São Paulo, né? Você vê, o maior exemplo disso é o nosso cotidiano, dia a dia, que você tem quilômetros e quilômetros de trânsito, por ser engessado desse jeito, você não conseguir desenvolver a economia nas periferias. Compreendo. Aqui em São Roque nós temos um problema bastante de enchente, né? E como eu vejo daqui, da nossa cidade, em São Paulo, a gente tem esse problema também. É um grande problema. Como que é preciso enfrentar esse problema? Você tem alguma opinião sobre o caso? Bom, eu acho que as enchentes é um grande problema em São Paulo, isso é inegável. A nossa estrutura de cidade não comporta as grandes chuvas. A gente teve um grande exemplo disso, foi ainda nesse ano, se eu não me engano, em fevereiro, onde tivemos a maior chuva então registrada nesse século. Foi a primeira vez em 15 anos que nossos grandes rios aqui de São Paulo, que são o Tietê e o Pinheiros, transbordaram. Foi o dia que a cidade parou. E nós não estamos preparados para isso. Nós não temos um plano de ação quando nós temos grandes chuvas dessas proporções. A cidade travou, a gente ficou parado, muita gente perdeu muita coisa, vidas infelizmente foram perdidas, e ficou a grande questão do que fazer, como resolver esse problema. E isso é uma questão que tanto a gestão do governo Dória, no estado de São Paulo, quanto a gestão do prefeito Bruno Covas na cidade, não souberam responder. Não teve um plano de ação, não teve contingência, não teve alerta para a população sobre as chuvas. O alerta para a população sobre as chuvas veio depois que as chuvas já ocorreram, quando estava todo mundo nadando na enchente, que nós recebemos o alerta que iria chover. Isso é tanto culpa da má gestão e do mau preparo. Bom, agora eu vou passar a bola para o Leonardo aí, né? O que você tem a dizer, Leonardo? Bom, realmente as enchentes são um grande problema de São Paulo e a gente quer mesmo saber qual seria o melhor jeito de resolver esse grande problema. Sim. Lembrando Bom, que... o melhor... Pode falar. Pode dizer. Não, pode completar, André. Não, lembrando aqui que estamos cada um dentro de sua respectiva residência, né?
Eu aqui em São Roque, o Leonardo a alguns metros de mim, que moramos bem perto, e o Fábio lá em São Paulo. Agora pode concluir, Fábio. Bom, nós precisamos primeiro de um plano de metas sobre como melhorar a situação de São Paulo. Eu não sei se vocês já vieram aqui a São Paulo, mas Já várias vezes. estima-se que ninguém que mora na cidade de São Paulo esteja a mais de 300 metros de um corredor d'água, um córrego, ou um riacho, ou um rio. Eu, por exemplo, na minha rua tem 2. Isso em 600 metros de rua. Então, em São Paulo, nós vivemos em uma cidade pluvial. É uma cidade que você vê ela como mar de morros, e como nós sabemos, em todo morro, você tem, no final dele, você tem seu rio, você tem seu córrego. Então é importante que nós estejamos preparados para grandes chuvas e que a Defesa Civil, a Prefeitura e o Estado trabalhem em conjunto para que aqueles que moram em áreas de risco sejam protegidos. Não, é muito difícil você ter como canalizar toda uma chuva daquela proporção e que caiu em tão pouco tempo, só que nós temos que estar preparados para isso. Não é uma função que não compete ao Estado. O Estado tem sim que proteger essas pessoas que não têm as suas condições, que moram na cabeceira de rios, na cabeceira de morros. E também digo mais, que nós temos que ter urgentemente um plano ambiental, uma questão ambiental sobre como melhorar tantas cabeceiras de morros, de rios, de como fazer para que a questão ambiental nos ajude a conter tantas essas chuvas. Compreendo. E nesse combate ao coronavírus, né, já que eu citei que estamos todos dentro de casa, por acaso fique em casa, o que você achou da nomeação para a Secretaria de Saúde aí do Bruno Covas, que alguns disseram que foi uma indicação política, né, que ele não tem tanta formação no assunto. O que você achou dessa indicação aí? Bom, já era esperado que se utilizasse desse momento como forma política. Tem muita gente que fala que foi uma indicação ruim, tem muita gente que fala que foi uma indicação boa. Eu ainda não olhei ao fundo o histórico dessa pessoa que foi indicada, que me fugiu o nome agora. Ainda não olhei ao fundo o histórico dele, então não tenho como dar minha opinião sincera sobre. Mas eu sou totalmente contra você usar a questão do coronavírus como uma questão política. Ela tem que ser tratada como uma questão técnica de saúde pública e levar o técnico ao extremo. Não é momento de fazer política agora. Certo. Vamos passar ao âmbito federal, né? Que os convidados, né, o Leonardo, o Fábio, o que vocês vêm achando do combate ao coronavírus pelo governo federal, o presidente Jair Bolsonaro? O que vocês têm achado aí como o presidente Jair Bolsonaro tem ido? Bom, ele mudou totalmente o discurso dele, do começo do que era o discurso para agora, né? O que ele chamou de resfriadinho, de uma gripezinha, ele já viu que não é bem assim e que realmente nós precisamos ter um plano público para conter esse coronavírus e que não é só uma gripezinha. E não importa se você tem histórico de atleta ou não, ninguém está imune ao vírus e que nós temos que proteger a vida acima de tudo. Porém, eu acho que realmente nós temos que, no âmbito federal, seguir aquele que foi indicado para a saúde pública. O ministro Mandetta vem fazendo aí um ótimo trabalho, um trabalho técnico. Ele foi indicado a ministro de saúde por questões técnicas, não questões políticas. Então, em âmbito federal, ele é a melhor autoridade para falar sobre. Não seria o presidente, não seria outra pessoa. E sim, realmente aquele que foi por quesitos técnicos indicado para o cargo, que é o nosso ministro Mandetta. Agora, muito obrigado, Fábio. Agora eu quero saber a opinião do Leonardo sobre o combate ao coronavírus em âmbito federal. É a mesma opinião, porque não importa o que o Bolsonaro diga, se ele vai falar que
o coronavírus é algo bobo, uma gripezinha. A gente tem mesmo é que seguir o ministro. E é isso. Não tem outro. Tem todo mundo ficar em casa, todo mundo seguir as normas. Não importa o que o Bolsonaro disser. Então, na minha opinião, né, saindo um pouco do que se chama ser isentão, né, vamos sair de cima do muro. Eu acho que o Bolsonaro tem mudado um pouco seu discurso, mas ele começou muito mal, falando que é gripezinha, que é resfriadozinho, entre outras coisas, né? O Mandetta vem indo excepcionalmente muito bem o Mandetta. Agora, o que nos últimos dias me causou medo foi ele demitir o Mandetta e colocar o Osmar Terra no lugar, que o Osmar Terra é o lavista, né, dessa ala aí, né, do governo. Queria saber dos dois aí, né, primeiramente do Fábio, o que ele achou, né, que talvez uma possível mudança. Eu acho que em tempos de crise, qualquer mudança não deve ser feita. Uma crise tão séria como essa do coronavírus, onde não só o Brasil, como outros países estão sofrendo com essa crise, e você querer mudar um ministro que está fazendo um ótimo trabalho por questões políticas, ou até mesmo por uma birrinha, que é o que eu acho que foi tudo isso. Eu não acho certo você mudar o Mandetta, ele está tendo um trabalho exemplar e é muito bom. Ele está tendo um trabalho daquilo que a gente realmente espera ser feito, daquilo que realmente tem que ser feito e tem que ser feito desse jeito, ele está fazendo. Eu acho que essa questão do político foi o que levou a cabeça do presidente e não não quesito técnico. Porque se for por quesito técnico, ele realmente deixaria Mandetta. Agora, você colocar o Osmar Terra no lugar do Mandetta seria uma questão política e para que o presidente tenha sob ele, digamos assim, mais controle sobre as ações do Ministério da Saúde. Bom, agora eu quero saber o que o Leonardo acha, né, qual a opinião de Leonardo sobre esse caso. Eu acho que mesmo se mudasse o ministro da Educação, a consciência tem que sair das pessoas. Elas têm que ficar em casa e fazer a parte delas. Eu não conheço os Marterra, não sei se é o lavista ou sei lá, mas realmente tem que ser o lado técnico e não o lado político. Bom, aqui na minha cidade, né, na cidade do Leonardo também, São Roque, o prefeito confiscou equipamentos, né, de um hospital aqui de São Roque, né? Ele foi lá, confiscou respiradores, equipamentos, a prefeitura foi lá e confiscou. Queria saber o que o Leonardo achou dessa medida aí. Eu pessoalmente achei horrível uma prefeitura fazer uma medida tão autoritária quanto essas. Não, eu não fiquei sabendo disso, mesmo morando na cidade, não fiquei sabendo, é bem estranho. Mas eu não sei nem com que finalidade eles tiraram, mas deve ter tido um bom motivo. Bom, agora eu passo a bola para o Fábio. O que você tem achado do Donald Trump, né, do governo dos Estados Unidos, se ele vem bem no combate, e o Boris Johnson também no Reino Unido, que são lideranças meio que alinhadas ao governo do Brasil, né, o Jair Bolsonaro, o que você tem achado no combate que eles têm feito em seus respectivos países? Bom, o Trump, ele vinha da mesma linha de pensamento do Bolsonaro, de não levar tão a sério a situação do coronavírus. Tanto que muito nisso o Bolsonaro se espelhou, porém agora ele viu que a conta chega. Ele mesmo disse que já espera cerca de 200 mil mortos no país dele, que isso é uma tragédia e que ele se arrepende de não ter fechado o continente dos Estados Unidos, né, que é um país continental, mais cedo para pessoas vindas da China e da Europa. Tanto que ele bloqueou a entrada de pessoas vindas da Europa justamente porque os países europeus não bloquearam a entrada de chineses em suas fronteiras e tal.
Porém, o Boris Johnson, ele vem de outro jeito porque ele tem um quesito mais pessoal. Ele já foi internado, ele já foi para a UTI durante essa crise, ele foi internado com Covid-19. Então, ele já tem um quesito pessoal interligado nisso. Eu acho que ele viu realmente, ele foi um líder assim que eu acho que levou muito a sério essa questão. Eu tenho primos que moram na Inglaterra e eles falam que o lockdown lá, que é o que eles estão passando, é extremo. Você realmente não vê pessoas na rua. Aqui no Brasil você ainda vê algumas pessoas saindo, mas lá não. Você só vê entregadores de comida e as pessoas estão realmente ficando em casa. Isso já tem mais de um mês. Então, eu acho que deve ser seguida à risca o que foi feito na Inglaterra. E os casos lá, a curva de infectados já vem se mostrando mais estável e a curva de mortos também. O que é uma boa notícia, o que dá a esperança de que nas próximas semanas nós já tenhamos melhores resultados no quesito prevenção e no quesito melhora da saúde. E eu acho que isso que é o mais importante, certo? Você não deve olhar agora pelo lado político, pelo lado econômico. Vamos primeiro salvar as vidas, depois nós falamos de economia, depois nós falamos de política. Eu acho que nesse momento é uma liderança dessa que nós necessitamos. Continuando o nosso podcast, né? Paramos um pouquinho por problemas técnicos, né? Tivemos um leve intervalo. Agora, continuando, né? Eu queria perguntar para o Fábio, o que na nossa cidade, né, em São Roque, aqui as pessoas estão muito no centro, todos os dias, né? Elas não estão entendendo ainda. Eu queria perguntar para o Fábio que se em São Paulo as pessoas estão entendendo, estão ficando mais em casa do que aqui em São Roque, que as pessoas estão no centro. Bom, aqui na capital paulista, os comércios no centro estão fechados de forma geral. Eu tive que ir ao centro 2 vezes durante essa quarentena por consultas médicas e é um clima realmente de tudo fechado. A gente não vê aquela movimentação de todos os dias. Eu tive que passar pela Avenida Paulista, coisa que eu sou acostumado a fazer todos os dias, já que eu estudo lá. E é impressionante como não tem ninguém na rua. Nós não temos esse problema. Acho que a população paulistana está entendendo que é realmente necessário ficar em casa, até porque a maioria dos casos do Brasil estão concentrados aqui. Então, apesar de a gente ter aí 12 milhões de habitantes na cidade, todo mundo conhece alguém que teve ou conhece alguém que teve e vê que é um problema realmente muito grande para a cidade. Tanto na saúde pública, em todos os outros hospitais na rede particular também. Eu moro perto de 2 hospitais onde realmente já tiveram casos confirmados e é realmente muito triste, né? Você vê que o vírus não está mais longe, o vírus já está aqui, já está do seu lado, já faz parte do seu convívio. Então é que a gente tem que tomar realmente cuidado e a população paulistana realmente está tomando essas devidas precauções. Porém, no interior eu vejo que realmente não está tendo muito isso. O governador João Dória, ele falou ele falou isso na entrevista coletiva de hoje, na da semana passada, e vem falando aí há um bom tempo. Aqui em São Roque a gente está tendo... O pessoal não está entendendo muito ainda, né? Porque hoje a minha mãe foi no centro, ela voltou e disse: olha, o centro está lotado, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Parece que não estão entendendo. Eu pensei assim, nossa, como um vírus, né? Lá no começo do ano, né? Lá do outro lado do mundo, lá no centro da China, chegar aqui em São Roque, no interior de São Paulo, né? Pensei, caramba, esse vírus é muito contagiante, né? Porque ele chega bem rápido em vários locais, chegou no mundo inteiro agora, né? Agora o vírus está perto da gente. Inclusive, ontem ou anteontem, se eu não me engano, tivemos o primeiro morto aqui em São Roque. Então é uma situação bastante preocupante, né? Sim, é uma situação que realmente nós não temos como controlar um inimigo invisível. Então você não vê onde ele está, você sabe que ele está lá. Então é por isso que é importante reforçar que temos que ficar em casa, que a quarentena não é brincadeira, não é um momento de relaxar,
não é o momento de você ter seus amigos em casa, não é o momento de você curtir, digamos assim. É o momento de você ficar em casa, aproveita o tempo que sobrar, além do home office, para ler, para se entreter, estudar também, e assim passar o tempo, né? Porque eu sei o quão é difícil ficar em casa, porém é necessário. É necessário, né? Bastante necessário. Eu acho que eu já tô há mais ou menos umas 2 semanas de quarentena, né, mas acho que eu já tô bem adaptado. Eu já sempre fui de ficar bastante em casa, né? Mas agora a quarentena eu não tô sentindo muito, né? Muito, muita vontade de sair pra fora, né? Eu já tô ficando mais tranquilo aqui dentro de casa, né? Leonardo, você tá ficando bem na quarentena ou tá com vontade de sair pra rua? Ah, eu não tenho vontade nenhuma de sair pra rua. A única coisa que eu vejo na rua são os idosos, que eles parecem uns suicidas. São um grupo de risco, mas não estão nem aí. É, hoje em São Roque, né? No centro de São Roque, no centro da cidade vizinha, Mairink, né? Será que tá cheio de gente? Os prefeitos estão desesperados aqui em São Roque. O prefeito tá desesperado, tá toda hora gravando live no Facebook falando, olha, não pode ser na rua. E os pessoal ainda assim sai na rua. E pessoas com mais de 60 anos saindo na rua. É a maioria, praticamente. Então, não tem como, né? E pessoas até com idades menores, né? 15, 18 anos, né? Pode sair de qualquer jeito, porque você vai, chegando em casa, você vai levar o vírus para seus pais, seus avós, né? Pessoas mais de idade, você pode acabar levando eles a óbito, né? Sim, Eu queria sim, saber. isso e me surpreende muito. Realmente é uma surpresa que o interior está tendo mais problemas com a quarentena do que a grande São Paulo. Para mim seria uma situação totalmente oposta. Para mim seria cidades menores teriam menos problemas com a quarentena, porém a gente vê que é realmente ao contrário. E eu acho, eu não consigo ver um porquê, eu não consigo estimar o porquê disso. E é uma coisa que realmente me chocou muito. Porque acho que tem uma coisa que o paulistano, né, o pessoal que mora na capital, em cidades maiores como Campinas, Sorocaba, acho que eles têm um acesso maior à informação, talvez. E eles têm mais vontade de pesquisar, saber mais sobre o caso. O pessoal aqui do interior, de São Roque, de Mairink, né, pelo menos na minha região, era Sariguama, eles não estão muito interessados, né? Eles saem na rua, teve uma manifestação, inclusive, aqui na frente da minha casa, uma carreata, na verdade, né? Buzinando, falando, querendo abrir o comércio, né? Os comerciantes aqui da cidade, buzinando aqui na frente da minha casa, né? Então, o pessoal não tá entendendo o que é uma quarentena. Sim, tiveram diversas dessas pelo Brasil afora, tanto que o que achei chocante, imagens realmente deploráveis, na carreata aqui de São Paulo, muita gente ameaçando o governador, aos gritos de Dória, você vai morrer, realmente total falta de respeito, total falta de humanidade, digamos assim. Mesmo que você não goste do governador, eu também não gosto do governador. Acabei deixando de gostar do governador depois dessas últimas medidas. No meio do ano passado pra cá, sabe, comecei a não gostar mais do governador, porque ele não vem indo bem. Ele disse que fazer os projetos acelera, né, mas ele está desacelerando, né. O projeto acelera para os amigos dele. Então, mesmo você não gostando, né, eu também não gosto, mesmo você não gostando do governador, do prefeito, do presidente, né, você tem que respeitar do mesmo jeito, né, mano? Você tem que respeitar o que eles impõem, né? Para de melhor para você. Perfeito, perfeito. A democracia acima de tudo, né? Na democracia não abre espaço para mortes políticas. E nem para você desejar a morte do outro. A partir do momento que você deseja a morte de alguém, isso já não é mais republicano, isso já não é mais democrático, isso já é outra coisa além disso. E você deseja mais de alguém, né? Que não por causa que essa pessoa fez algum mal para você, e sim porque você não concorda com as ideias dela, né? Com algumas opiniões dela, o que é bem pior, né?
que ela não fez nada diretamente para você e você já tá querendo, desejando a morte dela, né? Só porque ela tem ideias um pouco mais contrárias às suas, né? Eu queria saber aí, o Leonardo, o que você tá achando aí dessas manifestações, né, carreatas, né, que vem acontecendo pelo Brasil aí, principalmente no estado de São Paulo. Então, é igual você falou, as pessoas elas querem defender a própria opinião com unhas e dentes. O cara tem opinião diferente, já quer que ele morra. E elas, só porque tem um político que tem uma opinião, que foi o Bolsonaro, falou que é uma gripezinha, daí todo mundo já achou que era isso mesmo, que era uma gripezinha, que não ia acontecer nada, e começaram a fazer essas carreatas. O que tá muito errado, que eles deveriam se informar muito melhor. Bom, seguindo, né, esse ponto, eu acho que países afora, né, vêm implementando sua luta muito melhor. Por exemplo, na França, tivemos anistia de contas como água, luz, gás, né, essas contas que sempre chegam no final do mês, energia. Então, acho que o Brasil poderia colocar um pouco mais, fazer mais essas coisas, né? O Brasil tem condição. A gente paga imposto para quê, né? Tem muito dinheiro. Se a gente distribuir bem, acho que nós conseguimos. E essa aprovação da renda básica na Câmara foi muito boa para o país, né? Porque agora os trabalhadores autônomos, né, que não trabalham de carteira assinada, vão ter o quê? Vão ter o dinheiro para pôr comida na mesa. Concordo plenamente. Eu acho que cabe ao Estado essas ações para oferecer ao mínimo ao contribuinte, porque senão não teria o porquê ter Estado. Porém, eu acho que as ações devem ser todas calculadas. Eu não acho que nós deveríamos simplesmente sair esbanjando dinheiro aos ventos. Eu acho que tem que ser tudo calculado, tem que ser tudo posto na ponta do lápis. E realmente a gente não pode ter esbanjos. Tem que ser realmente tudo feito com precisão em qualquer momento e principalmente neste momento de crise. Perfeito. Vamos chegando mais, vamos caminhando até mais ao final dessa conversa, na entrevista, e eu queria fazer uma última pergunta para encerrarmos ao Fábio. Se você, por acaso, for eleito homem público, um vereador, você cortaria os auxílios, né? Que eu sei que na Prefeitura de São Paulo os vereadores têm bastante auxílio. Aqui em São Roque são menos auxílio, são poucos auxílios, quase nada. Mas você cortaria os auxílios, como, por exemplo, eu não sei na Câmara de São Paulo, mas na Assembleia Estadual, carro oficial, Bolsa Creche, Bolsa Escola, né? Essas auxílio, bolsa não, auxílio, né? Você cortaria alguns? Economizaria? Sim, cortaria todos os auxílios, auxílio nenhum. Eu acho que até o vereador ganha muito. Eu acho que você já ganha muito, ainda tem auxílios, isso é realmente uma mar na testa do governo, e eu acho isso erradíssimo. Eu sou um completo liberal e eu acho que quanto menos gastos você tiver no setor público, melhor. Eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que cortaria todos os auxílios. E digo mais, parte do meu salário eu com certeza doaria. Eu não acho certo que o vereador ele ganhe. Aqui na cidade de São Paulo, o vereador ganha mais do que o presidente da República. O vereador ganha, se eu não me engano, são R$ 32.000 e o presidente 27, da última vez que eu chequei. Então, eu acho muito injusto isso. E eu acho que nós deveríamos sim economizar mais na cidade de São Paulo, cortar auxílio de vereador, diminuição de salários de vereadores e do prefeito, do vice-prefeito e dos funcionários públicos do alto escalão também. Eu acho que quanto menos você gastar com o Estado, melhor para a população. Sim, eu uso sempre como exemplo, né, os que cortam auxílios, né, alguns os deputados do Novo, como o Ricardo Melão, né, os estaduais e federais Ricardo Melão, o Daniel José, o Marcel Van Hatten, o Vinícius Poit e alguns outros deputados, né, que são fora do Novo, mas que também economizam, como o Arthur, o Kim, o vereador de São Paulo e o Holliday, né? Então você usaria mais inspirado nesses políticos, né, que estão fazendo isso. Totalmente inspirado, totalmente inspirado. Eles são, para mim, eles trabalham de um jeito certíssimo. Kim Kataguiri, Vinícius Poit, Ricardo Melão, com quem eu já tive o prazer de
fazer um estágio assistido na Câmara aqui de Assembleia de São Paulo. Entre outros, o Holiday na cidade também, que economiza. E nós vemos o quão é bom para a cidade você ter a economia, que o próprio Holiday, ele destinou toda a verba que ele economizou ao longo desse tempo para o combate ao coronavírus. O Holiday, a Janaína Lima também, do Novo aqui de São Paulo. Então, são exemplos assim que devem ser seguidos, não o contrário. Não é alguém que gaste muito, que nem tem vereadores aqui de São Paulo, que, para fazer a representação em seus gabinetes, pagam salários altíssimos a representantes de alguns movimentos para fazer a chamada inclusão. Mas que inclusão seria essa? Se você paga um salário altíssimo a alguém, só por ele ser de determinada raça, de determinada etnia ou classe social, eu acho que a melhor representação do povo que você poderia fazer é dar o exemplo. Então, é cortar o número de funcionários, é cortar o salário, tanto seu, doar parte do seu salário, cortar seus gastos com gabinete, com auxílio terno, auxílio transporte, auxílio carro oficial, motorista oficial. Eu acho que realmente é necessário você ter o corte de gastos, tanto na escala federal, quanto estadual, quanto municipal, no Brasil inteiro. Bom, é isso. Não concordo com o Fábio, mas obrigado ao Fábio. Eu queria falar com o Leonardo, se o Leonardo quer completar, quer falar mais alguma coisa antes desse fim dessa edição, a primeira edição do nosso podcast, de muitas, né? Esperamos. Então, sim, né? Realmente é tudo uma grande equação e tem que se tirar desses vereadores que ganham muito para dar para a população que passa fome. É isso, então. Muito obrigado ao Fábio, né? Por conceder essa conversa com a gente, né? Essa entrevista. Boa campanha, né? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E sempre que precisar, eu estarei aqui. Mais um recado, fique em casa. Exatamente. Agora, nesse fim do programa, vamos dizer a todos para ficarem em casa. Não pode sair na rua, né? Pode sair. O vírus está aí, o vírus está solto, né? Agora em São Roque, o pessoal está saindo direto, não pode. Né? A gente quer conscientizar vocês aqui. Mas obrigado ao Fábio, obrigado ao Leonardo. Vamos encerrando a primeira edição, né, do nosso podcast, de muitas aí que estão por vir. Obrigado a todos, valeu!